Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 147 agora. Aparições, transfigurações, a Gênese, capítulo 14. Logo nós vamos adentrar em outro tema que é manifestações físicas mediúnicas, mas por enquanto nós ainda nos encontramos em aparições, transfigurações. Então, Kardec continua dizendo aqui assim, ó. A condensação do fluido perispíritico nas aparições, a condensação, porque quando ocorrem as aparições, é porque também ali ocorreu uma condensação, né? Nos fluidos do perispírito. Então, olha só para você ver. A condensação do fluido perispíritico nas aparições, indo mesmo até a tangibilidade, quer dizer, palpável, você pode apalpar. É lógico que é preciso entender uma coisa. Quando um espírito se faz presente através da tangibilidade, por exemplo, eu gosto desses exemplos para explicar melhor. Por exemplo, tem 20 pessoas dentro de uma sala e um espírito se faz presente através da tangibilidade. Só que é preciso entender que essas 20 pessoas são médiuns videntes. Uma pessoa só pode apalpar esse espírito, pode pegar na mão dele, pode sentir o calor dele, como se ele estivesse no corpo físico. Como também as 20 pessoas podem apalpá-lo, pode sentir o calor de seu corpo espiritual. Isso por vários motivos. Vibrações dos médios, sintonia, né? Então é aquilo que nós já tratamos já em outros vídeos. Primeiro deixa eu comentar só isso. Primeiro, pelo fato do espírito que ali se faz presente através da tangibilidade, não querer se apresentar a todos presentes. Eu não quero que todos me vejam. Dos 20, eu quero apenas que um me veja. Tá bom. Um só vai vê-lo, um só vai apalpá-lo, um só vai sentir o calor do teu corpo como se ele estivesse no corpo físico. Isso é a tangibilidade. Tangível, tangibilidade. Agora, por que esse um viu e os outros não viram? Porque o espírito não permitiu, mas existe um outro fator. Às vezes ele pode até permitir ser visto por todos, mas acontece que o alto índice de intoxicação
no organismo dos médios ali videntes, não permitem que eles vejam aquele espírito. Por quê? Porque requer-se bastante disciplina, prudência. Então, aquela pessoa intoxicada de bebida, de cigarro, de café, essas coisas todas, de prostituição, né? A sintonia dele, ele não vai conseguir essa sintonia. Então, isso aqui é sintonia, ó. Então, aqui é o espírito e aqui é o médium. Sintonia. Os médios, sintonia, ó. Todo mundo está vendo o espírito. Agora, olha só para você ver. O espírito está numa sintonia e os médios noutra sintonia. Super intoxicados por toxinas de imprudências aqui da Terra. Agora, é preciso dizer, como já dissemos no outro vídeo, esses são os espíritos, assim, mais ou menos. Até porque os espíritos impostores, charlatões, mistificadores, eles se apresentam a qualquer médium, porque esses espíritos charlatões, mistificadores, eles possuem os fluidos praticamente idêntico aos fluidos daqueles médios, né? Os fluidos deles são fluidos intoxicados de tudo que faz parte do negativismo, de acordo com os fluidos daquele médium. Então, por isso a necessidade dessa disciplina para o trabalho sério. Se a pessoa não tem essa disciplina, é óbvio, não ocorre esse trabalho sério. Então, a condensação do fluido perispíritico nas aparições, indo mesmo até a tangibilidade, faltam as propriedades da matéria ordinária. Se tal não se desse, as aparições seriam perceptíveis pelos olhos do corpo, e então todas as pessoas presentes as perceberiam. Tá vendo só? Então é pelos olhos da alma que as pessoas presentes ali conseguem ver os espíritos. Então não adianta a pessoa dizer: eu vejo com os olhos da matéria. A sensação que nós temos é de que realmente nós os vemos com os olhos da matéria. Mas não é. Pois se você fechar os teus olhos, se você é dotado de vidência, se você fechar os teus olhos, você consegue ver os espíritos do mesmo jeito. Porque nós temos que entender que os olhos físicos, eles foram programados, foram feitos para suprir as necessidades orgânicas e não as necessidades espirituais. É lógico que isso é relativo, né? Porque nesse sentido, porque através dos olhos físicos nós podemos também auxiliar a nossa alma no processo evolutivo, como nós podemos também desgraçar com a nossa evolução espiritual através dos nossos olhos físicos, através dos nossos ouvidos,
através da nossa boca, através das nossas mãos, através dos nossos pés. Você sabe disso, né? Mas como que eu desgraço a minha evolução através da minha boca e através dos meus olhos? Oxe, mas que isso? As pessoas sabem, né? Então, use a tua boca para maledicência. Pronto, acho que não precisa dizer mais nada. Use os teus olhos para o mal. Mas o que é usar os olhos para o mal? Sai cobiçando todo mundo que você vê para a rua. Sai desejando todo mundo. Você não precisa nem atuar. Só de você olhar e desejar. Você já praticou. Sabe aquelas pessoas assim que... Nós já tivemos oportunidade de dizer isso aqui. Já dissemos isso. A pessoa pensa assim... que vontade de tomar uma cerveja. Nossa Senhora. Beba. Beba a cerveja. Por quê? Porque mentalmente você já bebeu. Você já tomou aquela cerveja mentalmente. Você não sentiu vontade? Por exemplo, você entende que isso é um estudo, com todo respeito? Gente, mas que vontade de namorar esse final de semana. Então você já entendeu o que eu estou querendo dizer, né? Estou com vontade de namorar esse fim de semana, estou com vontade de namorar hoje. Você já namorou. Você já praticou o ato ali. É a mente. Por isso que Jesus nos diz, orai e vigiai. É fácil, gente. Não é fácil, gente. É uma renúncia. Olha, essa renúncia mental, ela é a mais difícil. Porque a renúncia física, por exemplo, eu não vou usar essa caneta aqui para me escrever pornografia, por exemplo, com todo respeito, tá? Eu não vou usar. Pronto. Caneta, show, sai de mim. Sai de mim esse cálice, pai. Pronto. Não tô com a caneta na mão, ó. Então não vou escrever pornografia. Mas eu já escrevi. A minha vontade era escrever pornografia. Como também uma poesia. Eu não vou escrever. Você já escreveu. É a vontade, é o pensamento. Tem pessoas que pensam assim, ai, que vontade de ir num baile. Que vontade, gente, que delícia, que vontade. Ai, mas não posso, porque a doutrina, porque o espiritismo, e sei que tem. A pessoa já foi, já dançou, ele já rebolou, já fez tudo quanto é coisa lá no forró. Já engoliu poeira até falar chega. Então, é a mente. Então nós temos que policiar os nossos olhos, policiar a nossa boca, policiar os nossos pensamentos, higienizar nossa mente, né? Realizando uma asepsia no pensamento, né? Expurgando o que não presta lá de dentro para fora. Agora, a gente sabe que não é fácil, gente. Não é fácil, mas a doutrina nos ensina que nós precisamos hoje sermos melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, né? Podendo o espírito operar transformações na contextura do seu envoltório perispíritico e irradiando-se esse envoltório em torno do corpo, qual atmosfera fluídica,
pode produzir-se na superfície mesmo do corpo um fenômeno análogo ao das aparições. Pode a imagem real do corpo apagar-se mais ou menos completamente sob a camada fluídica e assumir outra aparência, ou então, visto através da camada fluídica, modificados, traços primitivos podem tomar outra expressão se saindo do terra a terra. O espírito encarnado se identifica com as coisas do mundo espiritual. Pode a expressão de um semblante feio tornar-se bela, radiosa e até luminosa, se ao contrário o espírito é presa de paixões, mas um semblante belo pode tomar um aspecto horrendo. Isso aqui, olha, veja bem para você ver como são as coisas. Isso aqui acontece muito nos trabalhos de desobsessão. Por isso que as pessoas devem estudar a doutrina dos espíritos. Porque o médio de autonomia, né, que é essa faculdade de autonomia. Então, por exemplo, o médio que é detentor dessa faculdade de autonomia, quando o espírito se manifesta ali, eu vou usar esses termos para ficar mais fácil, porque senão eu vou ficar falando sobre perispírito que se liga no perispírito, vai travar tudo a cabeça das pessoas. Então, o espírito que se manifesta ali através daquele médium, devido àquelas faculdades daquele médium, ele transmite a fisionomia dele, aquele semblante dele. Então, ele metamorfoseia, né? Ocorre uma metamorfose no rosto do médium. Eu já tive a oportunidade de assistir trabalhos dessa espécie, dessa forma, como também eu sou detentor desse trabalho. Então, por exemplo, quando é o professor que está trabalhando através de mim, as pessoas às vezes porque não prestam atenção. A fisionomia do professor através de mim, essa característica minha aqui, esse rosto físico, muda praticamente uns 60%. Quando é um espírito assim mais revoltado, se essa cara aqui já é feia, fica 200% horrorosa. Mas com todo respeito, horroroso não a mim, com respeito ao espírito. Porque o espírito sofredor, ele se manifesta como ele é. Então, ele plasma, né, no perispírito, que transfere para o corpo físico meu aquele semblante semelhante, praticamente igual ao semblante dele. E não só o semblante, como também a voz, né? Por exemplo, muitas pessoas já tiveram a oportunidade aqui mesmo de presenciar isso, como por exemplo, vó quando se manifesta. Vó tem o jeito dela, que as pessoas que não conhecem, pensam que, vamos dizer assim, que
eu me transformei numa pessoa feminina, numa mulher, né? Eu podia usar os outros termos, mas eu tô meio cauteloso com respeito. Então, quando é Fernando, é diferente, já me disseram isso. Quando é Marcílio, é diferente. Quando é o nosso irmão Sr. Cássio, é diferente. Entendeu? As manifestações, a entonação de voz deles, né? Então, cada espírito tem a sua personalidade, não é? Então, assim se opera as transformações que refletem sempre qualidades e sentimentos predominantes no espírito. O fenômeno resulta, portanto, de uma transformação fluídica. É uma espécie de aparição perispíritica que se produz sobre o próprio corpo do vivo e, algumas vezes, no momento da morte, em lugar de se produzir ao longe, como nas aparições propriamente ditas. O que distingue as aparições desse gênero é o serem geralmente perceptíveis por todos os assistentes e com os olhos do corpo, precisamente por se basearem na matéria carnal visível, ao passo que nas aparições puramente fluídicas não há matéria tangível. Então nós sabemos que nas aparições puramente fluídicas não há matéria tangível. Porque se houvesse, obviamente, aquele fenômeno natural, ele não aconteceria. Então nós vamos para o próximo vídeo. Próximo vídeo é manifestações físicas mediúnicas.